Cá estamos novamente para darmos continuidade e prosseguimento ao estudo que estamos realizando das nossas emoções. Vamos ouvir um pouquinho a melodia e nos sintonizarmos com Jesus. Muito bem. Retomando, Joana continua a nos afirmar. Ela vai estudar detalhadamente as etapas da nossa emoção. Como reagimos diante de situações diferentes. 3 situações distintas. Como se reage diante de si próprio, primeiro, né? Segundo, qual a conduta em referência ao nosso próximo? Qual a nossa conduta? De que forma desenvolveremos os valores íntimos em relação a si e aos demais? Ela vai caminhar essas 3 etapas para podermos melhor entender. Primeiro caso, como se reage diante de si próprio. Torna-se essencial a análise cuidadosa a respeito das reações emocionais diante dos desafios. Quais seriam esses desafios? Joana aqui cita primorosamente, entende? Quais seriam esses desafios? Né? Primeiro, cólera. É um desafio. Segundo, ciúme. Um outro desafio. Mágoa. É um outro desafio. O revide. Revidar. O ódio. A inveja, inumeráveis outras situações que decorrem tudo daí, não é? Todas essas situações citadas decorrem do primitivismo moral do ser, ainda aferrado a complexos de inferioridade, de superioridade e aturdido por conflitos que remanescem da consciência de culpa. Consciência de culpa é a coisa mais triste. Mas como nós vamos nos libertar desse sentimento de culpa? Aí está a explicação. Autodescobrimento, uma busca interior, né? É muito importante a gente aceitar que nós somos pessoas que trazemos no coração todos esses
elementos. A cólera, o ciúme, a mágoa, o revide, o ódio, a inveja. Nós trazemos dentro de nós mesmos. Só que o que nós precisamos fazer? Precisamos termos o autocontrole. Como? Através do autoconhecimento. Joana nos diz assim: o trabalho para libertar-se desses verdadeiros verdugos do eu superior torna-se imprescindível ao desenvolvimento da emoção, ao seu engrandecimento, para estabelecer e seguir as linhas de manifestação equilibrada. Somente com o autoconhecimento, trazendo o entendimento daquela etapa, né, desse próprio, né, que é o primeiro, como que as emoções reagem conosco diante do ódio, da raiva, do revide. Como que nós reagimos? Não é? Nós precisamos analisar. Se a nossa reação é uma reação primitivista, vamos modificar. Isso não é saudável. No segundo caso, primeiro foi reação conosco mesmo. As reações diante do nosso próximo serão o resultado do hábito de como enfrentar situações inesperadas, fenômenos novos, jogos psicológicos desconhecidos, para que os conflitos não se expressem em forma de retraimento, suspeita, narcisismo, aparência de conhecedor de toda a verdade e não somos, não é? Medo, presunção instigante. Existem pessoas que são extremamente presunçosas, são donas da verdade e, na verdade, nada quase conhecem. Se começarmos a perquirir, perguntar daqui, dali, de acolá, nós vamos ver que a pessoa ela não tem conhecimento absolutamente quase de nada, nem de si próprio, que é a coisa mais importante que nós temos para avaliar, não é? Isso é muito importante. A insegurança pessoal responde pelo descontrole da emoção na conduta do relacionamento com as outras pessoas. O indivíduo, quando ele é questionado e não responde, desenvolve dentro de si próprio uma intranquilidade. Intranquilidade por causa de quê? Por causa da insegurança. Insegurança também por quê? Porque ele se fez credor de um conhecimento que não possui. Ele se colocou numa condição de conhecedor de um assunto que não sabe como se comportar. É o tipo da pessoa que sofisma, fala se saber, mas não sabe. Diz-se conhecedor, mas não conhece. Isso é muito triste. E existem inumeráveis de pessoas que são assim. Por causa do que as pessoas agem assim, Francisco? Para manterem o status quo, manterem a sua posição social. Se eles perdem a sua posição e se sentem inferiorizados. E as pessoas que se utilizam de artimanhas e artifícios para manterem a
a posição social ou a figura social. A figura social, então, ainda é mais deprimente, porque a pessoa fica se manifestando ridícula, extremamente ridícula. Um exemplo, Francisco: peruca. Não digo para mulher, porque a mulher é mais corajosa do que o homem. Quando a mulher faz um tratamento respeitoso de quimioterapia e por um problema neoplásico, né, ela perde os cabelos. Muitíssimas mulheres não usaram peruca absolutamente, passaram a usar uma moda lindíssima de lenços. E surgiram modalidades e tipos de lenços de todas as naturezas que embelezam a mulher. Até a maneira de colocar o lenço na cabeça existe para deixá-la mais charmosa. Não escondendo. É claro, ela esconde a perda dos cabelos, mas não quando o homem coloca uma peruca. É entristecedor. É hilariante, porque a peruca é tão artificial e tão feia que a pessoa fica muito mais feia com a peruca do que se deixasse a cabeça livre, né? Quando perde o cabelo de trás para frente, é pior ainda, porque quer tapar atrás e não consegue. A peruca fica horrível. Não que eu estou aqui julgando, eu estou simplesmente manifestando a realidade, um fato, diante de situações que a pessoa não consegue encarar, porque não se aceita. Não se aceita. Então a pessoa fica insegura, fica completamente instável emocionalmente. Vamos voltar, mas não com peruca.